Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Avesso. Estou aqui, Lucas, novamente com meu amigo Ricardo. Sou eu. É ele. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre temas muito interessantes. Esse tema aqui, na verdade, a gente já deu umas mexidinhas ali bem... Bem de leve, bem né? de levinha, Bem de leve. uma Bem coisa de assim, leve. uma triscadinha, uma pitadinha, Foi. mas a gente nunca foi muito a fundo, Exatamente. né? Mas é um assunto que a gente quer começar a trazer para os podcasts, fazer uma mesclagem, né, entre assuntos da vida cotidiana, assuntos emocionais, mentais e espirituais. Né? Exatamente. Porque a gente tem aí uma trajetória. Uma história. Uma história. E eu acho até legal que todo mundo conheça a nossa Sim. história na parte espiritual. Exato. Né? Até para entender como que a gente aborda questões espirituais, né? Que é uma forma diferenciada, né? Não, com certeza. Eu acho que devido à nossa experiência, muito do que a gente fala vem disso, né? Vem de fruto. Tem uma base disso. Com né? certeza. É a base. É muito fruto das nossas experiências, das pessoas que a gente foi conhecendo, disso que a gente adentrou. Sim. Então, assim, hoje eu acredito que o episódio é aquele introdução à introdução, né? exatamente. Pra gente falar como que a gente chegou nesse ponto, o Isso. que trouxe a gente pra isso. Mas assim, nunca daquele jeito pesado, né? Sempre tem aquela frase que fala assim, eu acho que é futebol, religião e tem mais alguma coisa. Política, futebol e religião. Ninguém fala sobre. Mas às sobre. vezes, de tanto que as pessoas não falam, que fica do jeito que fica. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente vai ter que abordar aqui de uma forma muito leve, explicando pra vocês como foi o nosso adentrar e o que a gente entende disso tudo também, Exatamente. Né? E é interessante você falar disso, do medo, porque existe uma cultura aí, né, Lu, que as pessoas parecem que têm um pouco de medo de falar. As pessoas não têm medo de falar muito sobre religião, mas as pessoas têm medo de falar sobre espiritualidade. Exato. Né? E é muito louco quando a gente já começa olhando desse modo, que nem toda religião, nem em toda religião existe uma espiritualidade sendo trabalhada. Essa é a questão. Exato. Entendeu? Então a gente já começa a desmistificar a coisa a partir daí. Né? E como é que foi a tua história, cara? Me conta. Como é que você entrou nesse mundo dos espíritos? Cara, é muito... O mundo dos mortos, né? É muito interessante, porque assim, eu vou ter que dar uma contextualizada Claro, bem familiar. Mas assim. eu tô curioso. Eu não conheço, tá, gente? A gente nunca é conversou. Não é combinado aqui de eu falar que não conheço. Eu realmente não conheço. A gente realmente espiritual nunca conversou assim, sobre isso. Sim. Mas assim, para dar uma contextualizada, para falar de como eu cheguei a alguns pensamentos, por parte de família, minha mãe, a parte assim, de família da minha mãe, sempre foi uma coisa assim, pô, gosto, mas não sou assíduo, não sou uma coisa assim, nossa, assim, vivo para isso. Agora, por parte de pai, eu tenho uma vertente muito evangélica. É mesmo, cara? Só que é aquela evangélica... Evangélica de verdade. Exatamente, aquela evangélica que às vezes tem uma cabeça mais fechada, uma coisa um pouco mais assim, se eu não faço então tá errado. Então, devido a isso, eu fui exposto muito cedo a isso, porque no lugar onde eu moro, são casas todas de família, e aí essas pessoas estão lá nesse ambiente comigo. Entendi. Então, fui exposto muito cedo. Só que eu, mesmo muito criança, eu acabava vendo algumas coisas que aconteciam que eu ficava falando assim, cara, eu não acho que espiritual é assim, sabe? Eu não acho, eu era pequenininho, eu falava assim, olha, pra mim não faz sentido você fazer tal coisa dizendo que é o bem pra pessoa, só que claramente a pessoa fica mal, enfim. Tá. Pessoas que estavam assim da minha família, eu tenho pastor e pastora, que é nesse nível, né? Pastor, nesse nível. Desde que eu me entendo por gente. E assim, isso foi criando, quando eu fui vendo as situações, fui vendo as coisas que eram ditas, umas conversas que eu não achava legais, às vezes coisas que as pessoas falam, só que fazem diferente. Eu fui criando uma resistência gigantesca à espiritualidade. Entendi. Todas as vezes que eu falava, independentemente de qualquer coisa, seja evangélico, seja católico, budista, qualquer coisa, matriz africana, qualquer coisa, eu era muito resistente. Eu falava assim, não é que eu não acreditava, eu falava assim, poxa, mas se isso é uma coisa tão boa, por que tudo isso acontece? Eu fui criando muitos questionamentos na minha cabeça, tipo, poxa, se
Se vocês têm tanta vontade de utilizar isso como algo ruim, conforme vocês estão falando, então por que as ações que vocês estão tendo nunca tá de acordo com isso? E aí foram anos e anos e anos e anos e anos de resistência. Tipo, não faziam o que se pregavam. Tipo assim, tá escrito ali que tem que ajudar o próximo, porém... Tá, ajudava coisa nenhuma. Se você pagar o dízimo, eu te ajudo, entendeu? Mas se você não pagar, talvez mês que vem. É umas coisas meio assim. Entendi. Aí foram assim, anos e anos e anos, muitos anos mesmo de resistência. Eu tô falando de, tipo, mais de 20. Que é engraçado porque, assim, eu sempre mantive orações pessoais. Todo dia eu faço minhas orações. Eu nunca foi uma prática que eu deixei, mesmo criando essa resistência. Entendi. Porque eu sentia que eu tinha resistência não ao espiritual, eu tinha resistência às pessoas, entendeu? Mas aquilo ali era uma coisa que ainda estava meio confuso na minha cabeça. Isso era o que eu sentia, mas colocar em palavras ainda não conseguia. Então imagina ali aquela pessoa que cresceu com todo esse contexto, com toda essa resistência e tudo mais. Meu, assim, você mal considera um caminho espiritual a ser trajado, não é uma palavra, né? Traçado. Você nem considera que você vai traçar uma coisa assim, de tanto que você foi exposto a esse tipo de coisa, só que aí a vida começa a te dar umas coisinhas assim, né? Então, pra já ir direto ao ponto de como eu entrei na espiritualidade, eu tava no meu último emprego, inclusive, foi um emprego no banco. E esse emprego no banco era muito interessante porque, assim, as pessoas, de forma geral, eram pessoas legais, mas existiam duas pessoas ali que eu ficava sentindo, tipo assim, meu, é um carrego... É aquele tipo de pessoa que entra no ambiente e a energia faz energia assim. Pesada mesmo. Sabe? É aquela coisa que assim, a pessoa vive doente, você fala, mas por que você tá doente? A pessoa tipo, só fala coisa negativa, a pessoa só pensa num benefício próprio, você ficava tipo, meu... Sabe? Aí eu fui ficando cada vez pior com aquilo, tive burnout no emprego, não necessariamente pelas atividades, mas por aquela energia toda ruim, eu falava... Pela presença. Exato. Pela convivência com as pessoas. E aí eu ficava na minha cabeça assim, meu, mas como assim? Eu não tô entendendo, porque eu sempre fui muito lógico também, mas não tô entendendo, tipo assim, as coisas não estão batendo, por que eu tô ficando mal só de estar perto dessas pessoas? Sim. Eu não quero mais estar aqui. Sim. Tipo, estar aqui me faz mal. Aí eu, tipo, teve um dia lá que eu tava no meu estupinho, assim, de falar, meu, eu não consigo mais sentar perto dessas pessoas, eu levantei e fui dar uma volta, porque tipo, permitia uns intervalos. Aí eu fui dar uma volta. Aí, tipo assim, eu tava andando assim, meio sem rumo, só pensando assim na rua e tudo mais. E sempre tinha um caminho que eu sempre andava todos os dias que eu gostava de comprar umas barrinhas de cereais. Eu andava lá, no final tinha um mercado, só que eu só andava assim. Só que nesse dia específico eu fui fazer esse caminho pra andar e comprar essas barrinhas de cereais. Só que tinha uma igreja lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Igreja católica. Tinha uma igreja lá no meio desse caminho que eu nunca tinha reparado na minha vida. Nunca, nunca, nunca. E aí foi o seguinte coisa. Eu olhei pra igreja assim, fiquei, estranho. Aí depois eu olhei pra uma placa que tinha na frente da igreja, que nenhum dos outros dias tem, isso eu tenho certeza. Tinha uma placa escrito assim, conversa... Era alguma coisa tipo de conversa sensível, sabe? Uma coisa assim que a pessoa vai te ouvir. Uma escuta afetiva, né? Sim. Aí eu olhei aquilo ali e eu falei, meu... Eu tenho todos os motivos pra não entrar aí. Sim. Mas eu vou. Eu vou. E aí eu fui. E aí eu conversei com uma senhora que tava lá. Ela começou a falar assim pra mim, cara, olha só. Sem antes de falar a minha situação nem nada, só a gente ali falando que eu queria fazer uma escuta afetiva. Ela me falou, olha, eu tô aqui há X anos, mais de 2 décadas que ela tava lá. Eu não lembro o número exato, mas eu tô mais aqui de 2 décadas. Eu nunca cheguei antes do horário que eu tenho que entrar. Hoje foi a primeira vez que eu cheguei... Aí já começa, né? Hoje foi a primeira vez de todos esses anos que eu cheguei antes do que eu deveria. Aí eu já fiquei assim... Tá bom. Eu ouvi aquilo, eu achei estranho, mas eu fiquei tipo assim, meio tá bom. Sim. Sabe quando você fala assim, tem uma pulguinha atrás da orelha, mas ao mesmo tempo você fica meio... bobagem. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a conversar com ela, falei do que eu tava sentindo, falei de todas as minhas emoções e tudo mais. E ela começava a me ouvir, assim, coisa que eu nunca tive tanta experiência, sabe? De uma escuta mais afetiva. E eu chorava, falei o que estava acontecendo, ela foi conversando para dar uns conselhos de seguir caminho e tudo mais. Só que eu fui me sentindo muito em paz, do nada. E assim, eu até expliquei para ela, eu falei assim, olha, para mim estar num lugar desse é um pouco estranho, né? Porque devido às minhas vivências e tudo mais.
E ela falava coisas do tipo, poxa, assim, nós como pessoas espirituais, independe de você ser um praticante ou não. Se nós queremos fazer o bem pro próximo, é o pro próximo, independentemente de quem seja. Chegou no ponto. Exatamente. E aquilo ali foi, né, me deixando interessado e tudo mais. No momento que eu terminei de conversar com ela, ela falou assim, não, vamos dar uma volta na igreja, eu vou te mostrar algumas coisas e tudo mais. Ela foi me mostrando as coisas, foi me mostrando santos, foi me mostrando o que eles significavam para eles. E aí eu fui vendo um lado que era totalmente diferente do que eu já tinha experienciado. Que era aquela coisa que era um amor pelo que você está fazendo. Diferente do que mostravam para mim. Do que você vivenciou antes disso. Do que eu vivenciei antes disso. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu fiquei em paz. Eu falei, cara, que legal. Aí eu voltei pro trabalho e pedi demissão. No mesmo dia eu pedi demissão. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi, cheguei na RH e falei, não quero mais. Expliquei e tudo mais, eles falaram, pô, que eu era um ótimo profissional, mas eu falei, não tá dando por causa disso, fui bem sincero. Aí tudo bem, foi um episódio muito importante. Passa algum tempinho que eu tô em casa, né, abaixando ali a poeira de tudo que aconteceu. Foi num sábado, ou foi num domingo, vamos dizer ali mais ou menos uns 2, 3 meses depois, eu acordei e falei assim, eu simplesmente acordei e falei assim, quero conhecer a espiritualidade. Aleatório. Aí eu acordei e falei, quero conhecer a espiritualidade. Foi assim. E assim, gente, é importante lembrar, eu tinha todos os motivos do mundo pra não adentrar em nada disso. Sim, mas tinha eu toda uma tradição familiar. tava né, muito cara? assim, Sim, eu tava com a mão fechada. Pesado, né? Pesado. Aí eu falei assim, quero conhecer algo espiritual. Aí peguei o meu celular e escrevi lá assim, espiritual. Aí no Google Maps. Aí tinha de tudo lá. Tinha espiritismo, tinha umbanda, tinha candomblé, tinha católica, evangélica, não sei o quê. Acabou que eu fui conhecer uma casa de umbanda, que era assim, 10 minutos a pé da minha casa. Pertinho. E aí eu fui. Só que assim, se eu não me engano eu falei que era mais ou menos um sábado e tal, só ia ter no sábado seguinte. Ou seja, eu tive que esperar a semana de boa, assim, né? Falando, pô, chegar no sábado seguinte eu vou. Segunda foi ok. Terça foi de boa. Quarta eu já fiquei tipo, será que eu vou mesmo? Fiquei meio assim, né? Ah, tá. Quinta, aí eu já fiquei mais forte na quinta. Tipo, tá, será mesmo que eu vou? Porque eu não vou saber fazer as coisas, eu não vou saber a parte ritualística. Já colocando problema. Parecia que alguém tava me segurando. Eu falei assim, você não vai. Sim, é um obstáculo. Muito obstáculo. Chegou na sexta, eu falei, não vou. Não vou, porque não sei o que eu vou fazer lá. Tipo, eu não conheço as pessoas. Tipo, eu não sei o que tem que fazer. Se eles pedirem pra ficar em pé, eu não vou saber a hora de ficar em pé. Enfim, eu fui dando problema. Chegou no sábado, eu falei, eu vou sim. Não quero saber, eu vou de qualquer jeito. E fui. Nesse dia foi o que foi? Acho que foi caboclo nesse dia. Só que, enfim, eu fui lá, sentei um lugar super legal, super gente fina, o pessoal recebendo com um sorriso, com um abraço, eu já falei, que isso? Você curtiu de cara a energia. Eu curti demais, eu falei, nossa, que coisa diferente, né? Aí eu tava lá esperando as coisas começarem, que tem tipo uma ritual, conversa no começo. Sim. E isso. Aí depois que eles conversaram no começo, assim, foi começar o evento e começaram a fazer os batuques. E aí, quando começaram a fazer os batuques, eu tava aqui sentado batendo palma assim, e aí eu senti uma vibração que eu não consigo colocar muito em palavras. Mas foi uma vibração, assim, gigantesca nas minhas mãos. Eu ficava olhando assim minhas mãos, enquanto eu batia palma, eu olhava pro lado falando assim, sou só eu que tô sentindo isso. Eu ficava olhando assim pro lado e tal. Aí eu ficava olhando meus braços batendo assim, e eu comecei a dar, tipo, respostas na minha cabeça, tipo, deve ser vibração do batuque. Sendo que, tipo assim, meu, nada a ver, uma vibração daquele impacto. Né? Diferente. Dando motivo, sabe? Aí eu sentindo a vibração assim, falei, estranho, né? Mas tá bom. Aí começou ali a dar uns 5 minutinhos, 6 minutos. Aí a mãe da casa, né, do nada, que já estava assim com incorporação, sim, ela vem e fala assim, quem é Lucas? Quem é Lucas? Quem é Lucas? Quero falar com o Lucas. Ela tinha visto na ficha. Não tinha nome, as fichas não tinham nome. Aí simplesmente falaram assim, a mãe da casa quer falar com o Lucas, quem que é Lucas? Aí eu... Tipo, você era o único assim, Lucas da casa. Eu acho que daquele dia, eu não lembro de mais ninguém levantando a mão. E olha que meu nome é um nome de época, é um nome muito comum. Sim. Aí eu tava meio assim, né? Eu levanto a mão e falo assim, tá bom, depois ela vai falar com você. É porque não é um José, um João. Não né? é um Lucas, entendeu? Tem um Lucas aqui.
Aí eu fiquei tipo assim, eu falei, ai, tá bom, depois a gente vai conversar. Resumidamente, a gente foi conversar e falaram, cara, você tem uma espiritualidade gigantesca, ela já tá gritando, não dá pra você esperar mais, não dá pra você postergar, porque é uma coisa que tá no seu DNA, é seu. E aí eu ouvindo aquilo, falando assim, meu, mas eu só vim conhecer. Aí eu conversando e tudo mais, mas eu não tava achando ruim, eu tava achando gostoso, eu tava me sentindo em paz. E foi uma experiência muito de abertura de olhos, porque eu tava me sentindo bem, assim, com os humanos e com o espiritual. E aquilo pra mim foi uma abertura de águas, sim, né? uma junção ali, positiva. Sem dúvida. Foi nesse mesmo dia que eu conheci o Daniel. Tá. Mais ou menos aí. Sim. Ou se não foi nesse dia, foi 2 semanas depois. O Daniel é a pessoa com quem eu me relaciono, que vocês me conhecem. Se não foi isso, é tipo questão de semanas depois. E aí as coisas foram começando a se abrir, a ponto que eu ficava assim, cara, tá, nesse dia eu senti uma vibração. Aí no segundo dia, tipo, estão falando umas coisas que tipo, pra mim é muito... Parece que eu tô me ouvindo. E as coisas foram, assim, abrindo caminho pra mim. A partir dessas experiências, eu fui cada vez mais fazendo estudos e cada vez mais entendendo o que eu era, né? Por mais que eu tenha me adentrado numa casa de Umbanda, hoje eu me considero universalista, né? Que é uma pessoa que não só considera uma matriz, assim, como a certa. Eu acredito que o espiritual, independente da forma que ele apareça, tem as suas possibilidades de coisas muito positivas. Se manifesta em várias vertentes. Exatamente. Sim. Eu acredito hoje que o espiritual é muito bom. O problema é o humano que usa do espiritual para coisas ruins. O problema não é a religião, o problema é religioso. Exatamente. Sempre foi isso. Então, assim, o meu adentrar na espiritualidade foi muito, como eu falei, hoje eu tô afim. Do nada. Mas ele foi muito... A partir do momento que ele engatou, foi rápido. Foi embora, assim. Nossa, e aí eu fui conhecendo coisa atrás de coisa, histórias não só minhas, mas de vidas passadas. E aí, gente, aí é conversa demais, é muito assunto. A tua história é bem interessante, porque mostra algumas coisas importantes em relação à espiritualidade, né? Primeiro que, quando as pessoas falam de buscar um caminho espiritual, eu não acredito em busca de caminho espiritual. Eu acredito em abertura mental para que o caminho espiritual se manifeste. Entende? Então, por exemplo, isso pode acontecer em qualquer vertente. Pode acontecer dentro de uma religião, das dezenas que existem hoje no mundo, e pode acontecer de uma forma totalmente autônoma, né? Sim. Porque espiritualidade sempre é algo interno, nunca é algo externo. Com certeza. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, que a gente se refere, por exemplo, a espírito, né, morto, a gente não está se referindo diretamente ao espírito, a gente está se referindo a gente, né? Porque quando o espírito, né, se manifesta, e aqui eu estou falando, pode até falar de Espírito Santo, porque Espírito Santo é um espírito, não é? A única diferença é que ele é trabalhar dentro da Igreja Católica, mas é um espírito, tá? Espírito de Deus, ok, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Então eu me manifesto na minha vida através de um auxílio espiritual, um auxílio invisível. Isso pode ter vários nomes, você está compreendendo? Então a questão não é eu ficar buscando pelo caminho, porque o caminho espiritual, cada ser, eu acredito que tem um caminho espiritual pré-definido, talvez seja uma palavra muito forte, né? Sim. Mas dá pra gente usar aqui só para o pessoal entender. Então é como se fosse um caminho pré-definido, né? Onde você tem mais vocação, onde o teu dom se manifesta melhor, para que você seja um canal para a espiritualidade em seus diversos níveis, em suas diversas esferas, entendeu? Estou meio confuso. Eu particularmente estou entendendo. Eu acho que está tudo bem. É que eu preciso dar essa volta toda para chegar onde eu quero. Então, quando a pessoa tem um caminho pré-definido, durante a vida vão se manifestando situações, pessoas, sinais, caminhos, onde quando a pessoa está aberta para receber, ela se permite, entende? Acessar esse caminho e conhecer esse caminho. Porque quando você entra, cara de cara, bum, né? E espiritualidade é muito legal porque às vezes está fazendo um baita sentido aqui, você como católico, de repente muda tudo na tua cabeça e você passa a fazer sentido dentro do centro de Umbanda.
Você entende? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a questão espiritual, que já até trazendo um ponto antes de falar a minha história, que vai ser bem rápido, porque senão a gente fica uns 48 podcasts aqui. Mas eu acho importante trazer isso para o pessoal entender aonde que a gente vai entrar na espiritualidade aqui, né? De vez em quando. Não vai ser um podcast espiritual. Não. Mas eu acho legal trazer isso de vez em quando, porque a nossa vida era baseada em espiritualidade. Esse que é o ponto. Só que ninguém saca isso. Entendeu? Sim. Então, quando eu encontro, a minha mente se abre, né, no sentido de eu não vou me permitir ficar preso dentro de um preceito, pode ser qualquer religião, que talvez não me faça sentido mais. Porque se a gente olhar para o mundo hoje, o mundo está fazendo o quê? Está abrindo a cabeça, religiosamente falando e espiritualmente falando. Sim. Né? As pessoas estão começando a descobrir que elas não precisam de templos para poder ter um caminho espiritual. Né? As pessoas começaram a descobrir que elas não precisam incorporar, por exemplo, o que acontece na Umbanda, canalização no espiritismo, por exemplo, para manifestar a sua mediunidade. Entendeu? Tudo isso é nato. Eu já nasci com isso. Eu nasci um ser espiritual. Eu nasci um ser mediúnico. Né? Eu já nasço médium. Eu não tenho desenvolver a espiritualidade. A espiritualidade está pronta. Sim. Né? Porque eu tenho que trabalhar a minha cabeça, equilibrar a minha mente, corpo, mente, né? Para poder me conectar à espiritualidade. Ponto, acabou. Porque as pessoas fazem um rolê contrário, né? Elas querem trabalhar a espiritualidade da pessoa, mas não está preocupado em trabalhar a cabeça da pessoa, que pode estar uma merda. Não adianta nada. Você entendeu? E se tua cabeça estiver uma merda, você vai se conectar com uma espiritualidade de merda. Você vai acessar dentro de você uma espiritualidade de merda. Essa que é a questão. Entendeu? Então, só para o pessoal entender que aqui a gente vai mostrar muita coisa nesse nível energético / espiritual, mas dentro de uma base muito livre e autônoma. Entende? Eu não preciso de nada e nem de ninguém para desenvolver a minha espiritualidade. Porque a espiritualidade se trata de reforma íntima. É o quanto que eu posso me melhorar como ser humano a partir das minhas experiências, seja com pessoas ou não, e o quanto que eu me sinto um canal, né? Porque a religião é muito horizontal, né? A gente tem que ter o vertical na história. Então, o quanto que eu sou um canal que tenho a oportunidade de manifestar esse divino, saca? Esse divino enorme na vida das pessoas ao meu redor, na minha própria vida. Ponto, cara. Você percebe que é simples pra caramba? Sempre foi. Entendeu? Então não tem mistério. Então, assim, é uma espiritualidade sem mistério. É isso que a gente vai trazer aqui. Mas vamos lá, cara. É uma história muito comprida, tá? Hoje, pra quem não sabe, tá assistindo, hoje eu sou um líder espiritual, universalista, não sou ligado a nenhum tipo de religião, dogma, doutrina, preceito, absolutamente nada, tá? Eu trabalho em espiritualidade livre e autônoma, tá bom? Tenho um grupo de desenvolvimento, onde eu desenvolvo as pessoas tanto no âmbito humano quanto no espiritual, enfim. Mas isso é uma história de 22 anos de vivência no âmbito espiritual. E aí eu passei por várias religiões, cara. Eu passei pela católica, participei de culto evangélico, participei de culto budista, taoísmo, já estudei pra caramba, umbanda, candomblé, enfim, tudo que você possa imaginar eu já rodopiei. Por que eu queria fazer isso? Porque eu sempre quis entender aonde que estava, de que forma que estava sendo manifesta a essência de cada religião, tá sacando? Porque o que vai na religião para mim é a essência, e a essência ela sempre é pura, tá entendendo? O que deturpa a essência são as pessoas, o ser humano nesse ponto, é um cocô, velho. Sem dúvida. Você entendeu? Ele caga o rolê mesmo. Então eu passei por várias religiões e comecei a extrair aquilo que eu achei que é mais livre e autônomo dentro de cada uma, entendeu? E hoje eu também sou universalista, né, como você. Só que tudo começou quando era molequinho ainda, onde eu frequentava a igreja católica e fiz o batismo, né, igreja católica, primeira comunhão, a crisma e blá blá blá, né? Todo o roteiro. E hoje eu sou um líder espiritual, então eu canalizo, incorporo, tenho um mentor espiritual, blá, né, toda aquela parafernália. E é curioso, porque durante 2 anos, velho, eu fui coroinha.
Caraca. É, um barato. Então você chegou nesse patamar eu cheguei também. nesse nível aí. Caramba. Entendeu? Então eu tipo, era amigo de todos os padres, tá? Aquela coisa toda. E aí, nesse momento da minha vida, onde eu fui coroinha, rolou um fato assim bem interessante, que eu queria trazer aqui, que é bem curioso isso. Atrás o coroinha, ele faz o quê? Ele prepara tudo o rolê ali. Entendeu? Então você põe o vinho, prepara a hóstia, arruma lá a sacristia, aquela coisa toda, né? E na sacristia ali, onde fica o padre, né? Atrás eu não vou lembrar o nome, velho. Não, esquece. Já deletei. Onde fica o padre ali, atrás, né? Ele apoia as coisas na mesa ali. Eu acho que é a sacristia que chama aquela parada lá, não sei. Ele lá atrás, tá? O padre fica lá atrás. Teve uma vez que eu estava preparando tudo, e atrás daquela parada, nossa, foi engraçadíssimo isso. Eu vi atrás da parada no chão uma vela preta e uma vela vermelha acesa. Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Não é, mas essa igreja é diferente. Não, cara, Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, sim. E eu olhei aquela porra lá, velho, e falei, cara, que esquisito. Fiquei curioso. Eu era moleque, imagina, sei lá, tinha 9, 10 anos, não sei. Aí fui lá perguntar pro padre. Falei, então, padre, lá atrás da parada lá, tem uma vela preta e vermelha. O que é aquilo? Falando, Ricardinho, esquece, tá? Um dia você vai entender. Aí eu fiquei com aquela birolaça na cabeça, velho. Mas eu fiquei anos com aquilo lá, entendeu? E os padres eram tudo amigos da família. Sim. Então eles iam na minha casa, imagina, tomava café em casa, conhecia meu pai, minha mãe e tal. E uns anos depois, sei lá, 3, 4 anos depois, tem um padre José, que foi... Aí nesse dia, eu já tinha o quê? Uns 13 anos, sei lá, 14. E aí eu lembrei dessa parada e perguntei para ele. Aí ele falou assim, então, senta aqui, agora você está preparado para ouvir. Naquele momento você não ia entender. Aí eu vou falar uma coisa aqui que já é para chutar a porta e já quebrar esse podcast. É real isso, tá? Eu não tô inventando groselha aqui. Ele sentou, padre, formado, tudo bonitinho. Olhou para mim e falou, então, existem mais coisas, né, entre a religião e o céu do que você possa imaginar. Entendeu? E você não sabe, mas todas as religiões conversam entre si. Eu falei, cara, aí começou, sabe? Sim. Aí a minha cabeça já começou a abrir, né? Então, o que a gente faz? A gente usa um ritual da Umbanda, olha só, velho, da Umbanda, para poder proteger aquele ritual nosso da Igreja Católica. Eu falei, oi, velho, como assim? Sabe que hoje, né, vela preta, vela vermelha, né, poderia ser considerado o Exu e Pombagira, por exemplo, né? E hoje eu olho pra isso e falo, caraca, né, velho? Tipo, a galera fazia macumba lá dentro da igreja, irmão. Exatamente. Macumba, um modo de falar, tá? Macumba não existe. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Então, eu acho muito legal a gente trazer isso no podcast. Qual a verdade sobre a macumba? Pronto, já tem até o título. E aí começou a abrir minha cabeça. Eu falei, cara, mas peraí. Né? Não é bem como a gente pensa a coisa. Aí eu comecei, a minha mente já começou a abrir logo de cara ali. E aí na época, poucos anos depois não, muitos anos depois, entre os 14 anos e os 30 mais ou menos, uns 15 anos, né, foi um período onde eu passei por vários lugares. Inclusive fiz mais de 3 anos de curso no espiritismo, casa espírita, frequentei casa espírita pra caramba. Então assim, eu tenho toda uma bagagem assim, pelas minhas andanças na espiritualidade / religiosidade. E aí, depois desse rolê todo, eu tenho meu irmão, ele é líder espiritual também. E no começo, lá no começo de tudo, ele fazia, como é muito comum, né, nas religiões espiritualistas, né, e com matriz africana, é comum a pessoa começar a trabalhar dentro de casa. Embora muita gente ache errado, não vou entrar nesse assunto agora, não tem certo nem errado, qualquer dia a gente fala sobre isso também. Tá? Quem quiser... escreve aí pra gente, curiosidades, né? E a gente vai colocando no podcast. E aí ele começou a fazer trabalho em casa. E aí o que acontecia, velho? Quando ele começava o trabalho, o que eu fazia? Eu cagava tanto de medo, velho, mas tanto, você não faz ideia, que eu entrava debaixo do cobertor, eu me cobria todinho com o edredom e trancava a porta do quarto. Caraca. Aí, pô, cara,
puta idiota, velho, né? Nossa, o espírito não vai Tipo, passar o por aqui. espírito não vai passar pela porta, você entendeu? Sim, Sabe? sim. Hoje eu olho para aquilo e falo, nossa, que idiotice. Como a gente é ignorante, faz É muito merda, bom, entendeu? né? Sim. E isso virou motivo de piada muitas vezes depois. E aí chegou uma vez que ele me convidou para ir para um sítio, que eles fizeram uma vivência num sítio. E lá se manifestou meu mentor, cara, 22 anos atrás. Olha só. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, né, no centro espiritual do meu irmão e tal. Só que assim, nesse momento da minha vida, eu comecei a agregar muito, cara, mas muito conhecimento do mundo espiritual através do meu mentor espiritual. E é um mentor voltado totalmente para o desenvolvimento da consciência. Não é nem espiritual, saca? Nem espiritual é. Essa é a questão. É no nível da consciência. E aí eu comecei a abrir minha cabeça de um jeito que tudo aquilo começou a me limitar. Então, eu cheguei num ponto onde a religião me limitava. Aí eu fiz o quê? Eu saí, né, do lugar, do centro espiritual dele, e abri, né, o meu próprio centro, né? Eu não chamo de centro, eu chamo hoje de escola. Né? Aliás, quem quiser conhecer é o @espacoself, com F mudo, 07, lá no Instagram, é Espaço Self. Tá? Digita Espaço Self, acho que já vai aparecer lá, Espaço Self 07. E aí comecei a desenvolver esse trabalho espiritual preocupado com o equilíbrio mental e emocional do ser humano, tá sacando? Entendeu? Sim. E aí eu comecei a mostrar para as pessoas, até pessoas que já trabalhavam com mediunidade, em centros, e com essa coisa toda, que a espiritualidade e a mediunidade é muito mais livre do que a gente pensa. Sim. Né? A gente não está mais numa consciência global de prisão espiritual. A gente está num momento de libertação espiritual. E isso é muito legal, cara. Sim. Sabe? Porque as pessoas estão começando a se permitir. Então, assim, esse é um fiapinho, né? Tem um monte de história aí no meio desse rolê, entendeu? Mas é um fiapinho da minha trajetória. Então, assim, eu comecei na minha vida espiritual sem entender bolhufas de espiritualidade. E é muito louco que a gente fala, eu trabalho a espiritualidade, né? Aonde você trabalha espiritualidade? Onde você trabalha espírito. Não, peraí, para. Já está tudo errado. Entendeu? Espiritualidade, ela é trabalhada em qualquer lugar, você entendeu? Até dentro da Igreja Católica, ponto. Sim. Né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a desvincular um pouco a espiritualidade, tá, do espírito, tá sacando? Sim. Do morto. Sim. Né? Porque às vezes a gente vai num centro espiritual e fala assim, você foi no centro, fui no centro. O que você vai fazer? Fui trabalhar a minha espiritualidade. Tá, e fora do centro? Você trabalha a tua espiritualidade? Nossa. Você entendeu? Então a espiritualidade ainda é um treco tão fechado que as pessoas entendem que ela só é trabalhada e existe dentro de um centro, um templo, uma igreja, blá, blá, blá. Exato. Cara, vamos parar com isso aí, bicho. Tá tudo errado. Entendeu? Sim. Porque a própria cabeça entende, sacou, Lu? Sim. A hora que eu saio do centro, eu não devo mais nada. Tá entendendo como é que é? E é tão bobo, porque assim, isso a gente tá falando do trabalhar a espiritualidade. Sim, sim. A gente pode falar, por exemplo, dos ensinamentos, porque assim, enquanto nós estamos lá, muitas coisas são nos ensinadas para uma trajetória de vida boa. E eu, na minha concepção, acho que, por exemplo, vamos dizer, trabalhar a espiritualidade deve ser a parte mais fácil. A parte mais difícil é você ter os ensinamentos fora do local que você trabalha a espiritualidade. Então, aí é isso aí. Trabalhar com... Olha, isso aqui é muito legal que me veio na cabeça agora. Trabalhar com a espiritualidade é fácil. Trabalhar a espiritualidade é bem mais difícil. Ou para a espiritualidade. Com certeza. Saca? Porque espiritualidade, para mim, é ação. Tem pessoas que fazem processos meditativos para desenvolver a espiritualidade. Ok, faz parte do processo. Né? Só que não é só medita e age. Né? Sim. Então, e meditação é um troço muito legal, porque as pessoas têm uma mania, velho, que eu já percebi. Eu não sei se as pessoas têm essa mania ou eu que tenho essa loucura. Sim. Né?
eu sempre observo as palavras e tento entender exatamente o que elas estão mostrando. Né? Porque a gente fala muita coisa que a gente não sabe nem o que a gente está falando. Quando a gente fala meditação, a palavra está dizendo, medite a ação. Então eu vou meditar sobre a minha ação, tá sacando? Meditação não é uma coisa estagnada, né? A própria palavra está dizendo, medita sobre a tua ação. Sim. Né? Tua ação tá boa? Tua ação tá ruim? Tá dando resultado legal? Tá dando resultado que é ruim? Tá funcionando? Não tá funcionando? Isso é meditação. Exatamente. Entendeu como é que é? Sim. Então é muito louco, cara. Então só para dar esse brief, né, pra galera e entender um pouquinho da onde que a gente saiu, né? Sim. E por quê, né? Muita gente está perguntando, pô, por que esses dois caras estão falando sobre espiritualidade? Porra, porque a vida é espiritual, cara. Sim. Não só por isso, mas também porque existe um incômodo genuíno quando, e eu acredito que você também, Sim. vê uma pessoa que trata a espiritualidade como aquela obrigação maçante. Que não é. Nunca foi, Não, gente, não nunca é. precisou. Quando a gente diz que a espiritualidade, ela é, ou melhor, ela tem tudo a ver com a liberdade, a gente quer dizer isso exatamente o que a gente está falando, porque assim, a espiritualidade trabalhando com você, para você, enfim, você está com ela, você está junto com ela, para que sua vida, ela, como posso dizer isso, para que sua vida caminhe, não você dependendo dela, mas que você aprenda com ela para não depender de mais nada. Exatamente. Ela não tá ali falando assim, olha só, você precisa de mim, se você não tiver eu do seu lado, você nunca vai andar para frente. Não, ela tá ali falando, ó, nesse momento nós vamos aprender juntos, para que depois você consiga fazer suas decisões, suas ações e tudo mais em prol de você e dos outros. Não é aquela coisa tipo assim, se você não acender uma vela, sua vida vai acabar. Não é medo. Bobeira. Espiritualidade não é medo, espiritualidade não é limitação, espiritualidade não é a sua está certa para do outro tá errado. Até porque você falou até mesmo das similaridades. Tem um santo que eles sempre falam que é igual a Ogum. Vocês lembram qual que é? São Jorge. São Jorge. Se São Jorge tem todas as características de Ogum e eles são, assim, pau a pau em relação a características, como que você acha que isso é à toa? Elas se conversam. Elas são Com coisas certeza. que o fundamento, no fim das contas, é para trazer um bem, um benefício, não é para te limitar. Então, quando a gente está falando disso tudo, é que talvez abrir a sua cabeça e te falar assim, olha só, será que hoje as minhas tendências religiosas estão me levando para frente ou elas estão me estagnando? Sabe? Isso. E não é pra você se sentir culpado. Que legal. Não é pra você se sentir culpado, é pra você analisar e falar, poxa, talvez agora eu esteja fazendo uma coisa que não está me trazendo felicidade espiritualmente, que eu posso facilmente resolver, sabe? Eu posso só com uma viradinha de chave mudar. Isso não é um pecado. Não. Isso não é um pecado. Não. Religião e espiritualidade tem que existir na vida de cada um para trazer autoconhecimento e crescimento. Ponto final. Mas não tem mais, Ricardo. É ponto final. Se a religião que você frequenta ou a espiritualidade que você frequenta, eu estou separando aqui porque para as pessoas entenderem, porque dá bronca até separar isso daí. Para mim é tudo a mesma coisa, é tudo espiritualidade. Entendeu? Então a pessoa frequenta a espiritualidade, ela tem que entender isso que eu estou falando, cara. Saca? Porque se ela não estiver crescendo como pessoa, né? No comportamento, no pensamento, no sentimento, na palavra, saca? Se ela não está adquirindo autoconhecimento para ver o que ela precisa melhorar dentro dela, não tá legal, saca? Não tá no caminho melhor, entendeu? Não tem caminho certo e caminho errado, não tá no caminho melhor, entendeu? Sim. Porque se a religião, se a espiritualidade, a religião, né, serve para te tornar uma pessoa melhor através de ensinamentos, cara, as pessoas estão fazendo tudo errado, na boa. Sim. Entendeu? Então tá na hora de a gente começar a olhar para isso, porque não é Deus que castiga, não é Jeová que pune e não é o orixá que bate no médium. Tá? Isso não existe. Tá? Isso é cultura dentro de uma religiosidade, tá? Que está preocupada em criar uma punição para gerar medo e gerando medo gera obrigação. Tá? Já vamos ser bem
papo reto aqui. Sim, entendeu? muito claro. Hoje não está sendo nem papo avesso, é papo reto. Né? Exatamente. Então, cara, o que pune as pessoas, e isso a gente precisa começar a entender, é a nossa própria consciência. Sacou? Sim. Não é Deus. Não é São Pedro que vai abrir ou fechar o portão. Entendeu? Não é ninguém que vai mandar você pro inferno ou pro umbral. Saca? É a tua consciência, cara. É o teu nível de consciência que te pune ou não. Entendeu? Você é o seu próprio julgador nesse momento. Entendeu? Com certeza. Então é isso. Só que a gente transfere, né? Essa que é a questão. Não, a gente transfere... É mais fácil transferir a culpa, sabe? Ou então transferir a responsabilidade, saca? Sim. Entendeu? Não adianta você passar uma semana inteira infernizando um amiguinho, depois passa 30 minutos numa igreja e fala assim, ai, meus pecados estão curados. Pelo amor de Deus, gente, sabe? E a gente tá falando de igreja, mas é qualquer lugar. Um terreiro, não adianta ir no terreiro, botar branco e achar que tá cumprindo a missão, velho, porque não é bem por aí, não. Não. Você entendeu? Então, a gente tem que começar a entender certas coisas e eu acho que diferentemente, né, e é muito legal porque me veio isso agora nessa conversa que a gente está tendo hoje, diferentemente dos nossos papos mais humanos, mentais, emocionais, quando a gente trouxer a espiritualidade, vai ser chute na porta o tempo todo. Então vão se preparando aí. Sim. Entendeu? Porque eu vejo muita hipocrisia, velho. E eu não gosto de hipocrisia. Sim. Você entendeu? Nossa, eu acho que por cada episódio, se a gente for fazer assim, um por tema, provavelmente cada tema é parte 1, parte 2, com certeza. Se bobear é. Nossa, entendeu? sem E dúvida. eu acho legal. A gente vai bolar. A gente vai conversar essa semana aí. Vamos bolar até aproveitando essa energia, né? Essa energia espiritual, entendeu? Sim. Vamos ver se a gente já na próxima semana já entra com algum assunto mais de âmbito espiritual. Aí depois, em janeiro, a hora que a gente voltar da comilança da bebedeira, Não, a gente volta para a parte humana de novo. a gente pode fazer como se fosse uma programação só disso, sabe? Um nome específico para isso. Porque aí vocês conseguem dizer claramente quando que é uma coisa mais humana, Exatamente. às vezes uma coisa mais despejada e um papo espiritual. Até no próprio canal, né? Deixar a gente criar 2 playlists, entendeu? Exato. Playlist humana e a playlist espiritual. Então, Exato. quem quiser ver coisa espiritual, vai lá, playlist, pronto. Entendeu? Mas Deixa uma opção. Mas no fim das contas, assim, não sei se você vai concordar comigo, mas o desconforto que a gente quer gerar nisso não é a revolta. Não é revolta. É um desconforto de... despertar, velho. Exato. Saca? Será que eu estou fazendo bem mesmo, tanto para mim quanto para os próximos? Exatamente. Isso facilmente você consegue descobrir analisando as suas próprias atitudes. Exatamente. Então, assim, da minha parte, pelo menos hoje, é isso. Novamente, a gente deu um resumaço de muita coisa. Tem muita história. Foi cortes assim, ó. Foi cortadinho. A gente vai trazendo essas histórias aí. De vez Sem em quando dúvida. vai falando sobre espiritual, vai lembrando Nossa, dos momentos, né? é muita coisa. Esse cara, por exemplo, tem uma história da mulher lá. Ai, meu Deus, a mulher... Não vai me contar hoje, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar até amanhã. A gente vai contar. Uma mulher aí bem interessante. É uma mulher que fica aparecendo pra ele aí aleatoriamente. Na rua que ele vai trazer essa história, vocês vão ver que o negócio é muito doido. Não, mas aí a gente faz uma minha e você traz uma também. Também tem. Oxe, vai ser muito bom. Com certeza. Isso é doido. Mas assim, a gente fica muito feliz. Fechamos hoje. Legal. Se você tiver também quiser falar sobre o seu adentrar na espiritualidade. Dúvida. Dúvida. Quer meter o pau também, pode meter o pau aí, a gente usa. A gente só tá falando merda? Fala pra gente que só tá falando merda também. Pronto, acabou. Às vezes você tem vontade de entrar na espiritualidade e não sabe como, bota aí embaixo também. O interessante é gerar certo Exatamente. Conversa, né? Uma certa procura, conversa. o Lu já conhece, de vez em quando ele frequenta, procura lá. Espaço Selfie. No Instagram. E pra você entender melhor o que é a minha pegada lá, que é bem a cara do Lu, né? A gente se entende muito bem. Inclusive, a gente tá aqui hoje fazendo isso por causa da espiritualidade. Você tá vendo? É isso que eu tô falando. A vida é espiritual, cara. Você não entendeu? tem o que fazer. Sabe? As coisas não são à toa. Até você falou à toa, me veio a palavra ateu, né? Ateu e à toa. Até o ateu é espiritualizado, cara, porque ele também crê. Né? O ateu também crê. Em quem? Nele. Exatamente. Né? E se nós somos manifestações divinas, ele também acredita em Deus e nem sabe. Então, gente, são papos assim que honestamente... gente, vamos fazer um livro. Vamos fazer um livro. É melhor. Quebrando a porta da...
Destruindo terreiros, chuta quebrando igrejas. O pau da barraca, pronto. Mas não, vai só ofensivo assim. Não, vai é brincadeira. É brincadeira, né? A gente brinca, vocês vão ter que aprender a diferenciar a brincadeira e a verdade. Sim. Aqui a gente, em nenhum momento... Claro que a gente é falho, né? Obviamente. Talvez em alguns momentos a gente fale nisso, mas a ideia é não julgar ninguém, nem nada, imagina. Exatamente. Cada um escolhe aquilo que considera como sendo melhor para a sua vida espiritual, entendeu? Mas eu acho que sempre vale a reflexão se esse caminho espiritual está te levando a outros patamares como ser humano, está abrindo a tua consciência para as coisas e está te trazendo autoconhecimento. Acho que isso aí é o que importa. Exatamente. Beleza, meu velho? Beleza. Nós. Muito obrigado por mais um episódio. Espero que esse papo tenha trazido uma plataforma para vocês utilizarem para conversar sobre coisas que não costumam conversar. E a gente agradece. E vai servir. Fechou? Tá? Valeu, gente. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Até.